Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje estamos fazendo algo diferente. Inaugurando um novo formato aqui de vídeo para vocês, muito bacana, pensado pela nossa equipe de marketing, para gerar um conteúdo muito mais transparente, muito mais real, muito mais vivo para você aí que está pensando em empreender, para você que já está acompanhando a Premia Pão ou para você que gosta de empreendedorismo e vendas, tá? Como vocês sabem, meu nome é Pedro Villacorta, sou fundador da Premia Pão e hoje eu estou aqui com a lenda viva, um mito da Premia Pão. Vai fazer 7 anos já, 7 anos. 7 anos dentro da franquia, né? E a gente vai fazer esse formato de história de um dos nossos franqueados de uma forma diferente. Como se fosse um podcast, você está vendo aqui a gente mais tranquilo. E eu queria iniciar nosso vídeo de hoje, já convidando você a curtir, né, a compartilhar esse vídeo, a ativar o sininho para os próximos vídeos nesse formato que eu sei que você vai gostar muito. Fica aí com a gente e vai querer que a gente faça outros formatos. Isso vai depender do teu feedback, tá? Estou aqui com o Renatão, 7 anos, Renatão, meu irmão. Prazer. Mais uma vez, 7 anos a gente se vendo, todos os anos a gente se vendo. Mas a gente tem aqui por trás da Premia Pão, de uma franquia, a gente tem história de empreendedorismo, de gestão, de vendas, de logística, de RH. Eu acho que é a bagagem hoje que uma empresa tem 7 anos já supera as estatísticas do Sebrae, né, de 2, 5 anos de quebra das empresas. E, então, assim, para mim é um prazer. E, Renatão, se apresenta aí para a turma, porque senão eu vou encher tua bola demais, porque eu já faço, né? Formação, onde você mora, qual é a unidade da sua franquia. Bacana. Primeiro, quero agradecer a você, Pedro, a Premia Pão, por estar fazendo parte dessa história há 7 anos. Longos 7 anos. Parece que foi ontem que eu entrei na Premia. Então, eu sou o Renato, como ele falou, sou de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Vou completar 7 anos na franquia em outubro, agora desse ano. E tem bastante coisa, né? Tem bastante história aí para contar, né? Bastante história para contar. Sou formado também, desculpa. Sou formado em logística, que não tem nada a ver com a área. Nunca trabalhei com vendas. Então, a Premia Pão foi a porta de entrada para tudo isso que eu estou vivendo hoje. Certo, beleza. Antes da Premia Pão, antes de você... Me fala um pouco assim, antes da Premia Pão, é algo que também é novo para mim, né? Antes da Premia Pão e o que te motivou a buscar uma franquia? Já estava trabalhando há 12 anos como carteira assinada, né, de CLT. E faltando um ano mais ou menos para poder largar essa carreira, eu já estava meio que saturado, né? De estar trabalhando naquele ritmo, todo dia a mesma coisa. E não tinha nada que me prendia a poder investir em alguma coisa. E eu comecei realmente a pesquisar sobre isso, sobre franquias, porque na minha mente eu não queria, como eu nunca tive experiência com vendas, então eu não queria ter nada físico, né? Eu não queria ter funcionário, eu não queria ter nada físico. E foi aí que eu comecei a pesquisar várias franquias. Foi quando apareceu a Premia Pão na internet. E eu fiz várias pesquisas, várias. Namorei a Premia Pão por uns 3 ou 4 meses, mais ou menos. E assim, fui trabalhando e fui pesquisando, trabalhando e pesquisando. Fui em vários eventos da BF para poder ver as outras franquias também. Mas todas as reuniões que eu tinha com os franqueados, né, com a equipe de outras, né, redes, sempre faltava alguma coisa. E quando eu fui da Premia Pão, tudo realmente se encaixava. Só que eu tinha receio sobre vendas, né? Eu nunca tinha trabalhado. Foi aí que eu conheci a Premia Pão. Realmente, a fazer essa pesquisa, já estava saturado no ramo de série. Trabalhava bem, ganhava bem, mas assim, era recorrente. Era assim, algo que eu acordava, fazia a mesma coisa todo dia, voltava para casa, no outro dia fazia a mesma coisa todo dia. Então aquilo ali para mim já não estava mais feliz. Foi quando eu comecei a procurar. Chegou a hora que só o dinheiro não compensava. Não né? compensava, exatamente. E aí tu foi arriscar empreender. Mês deu certo e mês não deu certo. Daí tu tava com certo e disse, eu vou empreender. Exatamente. O risco agora Exatamente. é pelo cansaço, né? Sim, sim. Assim,
CLT, cara, chega um certo momento da tua vida, você trabalhando, você não vê mais aquilo ali. Bate no teto. Não tem mais. E um ano antes de eu começar a ver essa questão né, de franquias, eu passei por um setor comercial, que era da empresa. Eu fui promovido, porque eu Sim. trabalhava na área de logística, né, de transporte, e eu fui promovido para a área comercial da empresa. Foi quando eu comecei a ter contato com os clientes. Ali que comecei a ter já aquele gosto de falar com os clientes, de ter algum problema, vou falar com o cliente, vou tentar resolver as coisas. E foi aí que começou a amadurecer isso. Aí, depois de uns 4 meses, assim, mais ou menos, aí eu comecei a pesquisar realmente a fundo e sabia que no setor comercial eu não tinha mais espaço ali. Não tinha mais, não tinha como mais. Porque eu estava ali na área ali, tinha os gerentes nas ruas trabalhando, não era algo que eu tinha sonho de fazer e também não tinha estrutura para isso. E foi quando aí eu comecei a pesquisar, realmente. Eu falei, fui entender como é que era todo o processo. Legal. E aí, na conversa com o executivo, você viu que se encaixava de acordo com o que você queria. A gente já se posicionava naquela época com escola de vendas. Você não precisa saber vender, que a gente ensina a vender, né? O Rafa, a gente montou realmente uma escola de vendas muito bacana que vem se otimizando a cada ano que se passa. E aí você já entrou na franquia. Conta aí que você já entrou na franquia com a tiragem já no gatilho, não foi da academia? Como é que foi isso aí? Sim, sim. Quando eu comecei eu comprei a franquia, outubro de 2018. Aí fiquei novembro e dezembro estudando a Premier Pão e comecei ativamente mesmo em janeiro de 2019. Com fevereiro eu prospectei uma academia e automaticamente, para minha sorte também, é, ele era o dono da franquia da Smart lá da minha região e eu não sabia de nada. E ele se interessou bastante pela publicidade de saquinho de pão. E foi quando a gente fechou a primeira tiragem assim exclusiva de uma empresa gigante, foi a Smart Fit. Não, legal. Já entrou assim na prospecção, já E, falou com o dono, né? E e- que é um pouco mais difícil. que também não é fácil, tá? Não é porque eu cheguei lá, ele gostou e Quem é o dono, o cara é, vai sentar, né? aí valeu muito a pena essa questão da franquia por causa do suporte. Como eu não tinha experiência, então eu ligava sempre pro meu suporte e perguntava, ele falou isso, ele perguntou isso, o que eu respondo? Então, se eu não tivesse isso, realmente eu não teria feito a venda. Sim, sim, na apresentação, né? Exato. E, cara, qual foi o teu maior medo, assim, no início do trabalho? O que podia te paralisar ali? A questão da experiência. A experiência, para mim, me pegou muito. Muito, muito, muito. Porque, assim, todo lugar que eu ia, todo mundo gostava da publicidade. Todo mundo achava interessantíssima. Todo mundo. E a questão da minha abordagem, a Sim, questão do meu jeito de como falar com o cliente, como tirar uma objeção. Então, eu não tinha isso, eu não tinha essa experiência, né? Então, isso me pegou muito no começo, realmente, porque tinha cliente que percebia e tinha cliente que não percebia o meu jeito, de estar nervoso, de comunicação e tal. Mas o outro lado me pegava muito positivamente, porque ninguém achava aquilo ali algo maluco. Falei assim, publicidade disso aqui de pão, isso não existe. Todo mundo achava assim, nossa, é bem interessante, cara, que não tem isso. Aí foi quando eu falei assim, não, realmente acho que eu fiz a escolha certa. Aí o Renato, ele tem uma história muito interessante, que ele entrou na franquia, fez a tiragem com o Smart Fit, impressionou a gente, né? A gente utilizou isso, poxa, a gente lá em 2018, 3 anos e pouquinho depois, a gente abriu em 2015 o CNPJ, enfim. 3 anos depois a gente já está com uma grande academia de rede nacional e o Renato sumiu. Sim. O Renato teve um mês que o Renato sumiu. A gente ficou, meu irmão, liga para parente, o cara sumiu depois de um case de sucesso, né? Onde podia alavancar o negócio. E o cara sumiu. A gente ficou muito preocupado. Me conta um pouco, conta para o público aí, Sim. esse sumiço, né? E depois a gente puxa ainda para aquele dia que eu consegui que ele me atendesse. Eu liguei, ele me atendeu na sexta-feira. Minha última tentativa de ligação foi na sexta-feira. Foi. Mas conta, cara, por que tu sumiu? Por que tu
Então, foi bem complicado. Foi bem complicado porque, como eu não tinha experiência, né? Como eu não sabia lidar com certas situações, realmente a venda ela começou a enfraquecer muito para mim. Eu não conseguia ter recorrência, né, com meus clientes. E assim, é venda, né? Não tem uma receita de bolo. Então, se você desanimar, tomar não, 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 E desistir. aí você sozinho. Eu sempre fui sozinho na minha região. Então, assim, independente de ter suporte, eu tinha ainda aquele receio de, o que tá faltando para mim? Porque eu tô indo nos meus clientes, eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo. Então você vai tomando não e você vai desanimando. E eu desanimei num nível assim absurdo, assim, porque eu entrei realmente com todo o gás, mas depois eu dei uma baixa muito grande. Então aquilo ali para mim acho que foi o pior período da minha vida, porque eu ficava nessa balança, né? Não tinha nenhum problema com a franquia e tinha um problema totalmente comigo. Então, assim, o que eu estava fazendo ali para poder realmente tudo que eu fiz largar o meu emprego e ter toda a estrutura que eu tinha para poder sair porque eu tô tomando não de um ou outro, ou então não tô fazendo algo certo, não tô fazendo igual a gente tem todas as lives, né? Então explicando, vocês passam vários temas pra gente em todas as lives e eu não estava colocando aquilo em prática. Então aquilo ali realmente eu me acomodei e foi ao ponto de realmente eu começar a ter os problemas, né, com a franquia e Sumir. sumir, exatamente. Olha só que a gente que estuda hoje vendas é muito comportamento humano. Levar não foi tão pesado para ele que você bota Isso aconteceu comigo, em certo momento da vida, que você, meu irmão, eu saí de onde eu era bom, onde eu já tinha uma receita legal, mas eu estava cansado, eu não queria mais estar ali, mas financeiramente era bom, não era ruim. E agora, como é que eu volto? Se eu volto, mas eu também não estou fazendo 100% o que tem que ser feito. E aí, a ponto de você não querer falar com ninguém, porque ele não sumiu, ele não queria falar. A gente ligava para Exatamente. todo mundo, cadê Renato? E ele não queria, chamava, não atendia. Né? Até o ponto que eu disse, não, eu vou ficar insistindo. Uma sexta-feira, eu lembro, final da tarde, o cara me atendeu, ainda fingindo uma voz animada. Fala, Pedro, bicho, que pi é essa, bicho? O que aconteceu? Né? Cadê você? Tá todo mundo preocupado. Não era nem com o royalties, né? Eu acho que era a última preocupação, porque o cara fez uma tiragem com um grande empresário, por Deus, Matos Fito. O cara entrou no ambiente, se relacionou com um cara que é empresário, porque gastou ali no mínimo 2,5 milhões, no mínimo. Né? Se relaciona, tem um nível de relacionamento bom, criou isso. E parou, né? E eu falei para eles, cara, eu tô confiando em você mais do que você em você. Né? E aí, nessa sexta-feira, o Renato pegou e disse, não, tá bom. Só que aí ele acho que tava devendo um royalties, alguma coisa assim, né? Tava devendo. Aí ele ainda pediu, segunda-feira eu pago. Foi. Eu disse, cara, segunda-feira você paga, sem problema não. Eu só não quero que você suma. Você não pode sumir, né? Porque eu acho que a base do relacionamento é isso, Sim, né? sim. Tá mal pra todo mundo. Tem dia mal também. Exato. Agora, nem por isso eu vou dizer, galera, né? Não tô legal, vou ficar um pouco off. Eu acho que o mundo ainda tem um preconceito contra a vulnerabilidade, mas eu acho que essa é a melhor transparência que tem, a melhor criação de relacionamento é isso. Todo mundo passa pelas fases, né? Tem fases boas e ruins também. Independente se o cara é bilionário, vai passar por alguns problemas, cada um do seu nível. Exato. Né? E naquela época eu disse, cara, vou acreditar, pô, eu acredito no cara. Eu olhei para Rafa e disse, o cara fez uma tiragem com um grande empresário. A gente, naquela época, já tinha técnica, não pediu indicação. Vai malhar na academia, conversa com ele, cria um relacionamento, vai ampliando tua rede, né, de clientes nessa forma, semelhante atrai semelhante. Então ele vai indicar alguém semelhante. E aí a gente, segunda-feira, pagou. Paguei, falei para ele, ó, vou pagar. Eu devo muito a você essa questão de não ter saído, realmente. Você me ligou, a gente conversou, você me explicou toda a situação. Lógico que você está na parte da empresa, Sim. então você não pode também abrir a mão para tudo, mas realmente eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. E eu falei assim, não, na segunda-feira eu vou começar e já estou tentando vender alguns módulos aqui
tô com alguns pagamentos já de alguns clientes, mas eu vou usar para poder pagar e lá na frente lá eu vejo. E graças a Deus deu tudo certo. No mês seguinte, por incrível que pareça, eu fiquei com 3 campanhas rodando. A minha primeira vez que eu fiquei com 3 campanhas rodando na minha cidade, de tanta prospecção que eu fiz. Acordou, né? Acordei, Que exatamente. acordou para isso. É mais filho, é mais sentimento que você tem, né? Quando você olha uma pedra ali para ser lapidada, um diamante bruto. E a família também, tá? A família também faz muito. A família ajuda muito nessa questão, porque a minha família me apoia muito até hoje. Então, isso eu devo muito. Aí, Não, eu lembro, a gente fazia as reuniões você na sua casa, aí às vezes uma pessoa passava, outra pessoa, aí tá tudo certo. Já era home office naquela época, sempre foi home office, né? Então, exatamente. isso se destacou mais pós-pandemia, mas a gente já tinha esse trabalho antes, você já performou antes. E depois disso, eu acho que eu não me lembro muito de data, Sim. né? São vários franqueados, mas você fez uma tiragem anual. Sim. Foi Aí, quanto tempo depois? Eu acho que a gente conversou em março, abril por ali. Então, no evento da Premia, na pandemia. Sim, foi sim. Lembra verdade. Que eu fechei aqui, eu bati o tambor? Foi, lembro lá. Sim, lembro sim, gente. Mostrei pra você, eu falei assim, ó, caiu o pagamento do cliente no dia. Cara, foi mesmo, ó. Quando eu e Rafa tava trabalhando na rua, validando modelo, vendendo, a gente começou a ter de lucro pra gente 3 mil reais para cada um, 5 mil reais. E olha que CLT naquela época era o quê? A gente tinha 1.800 mais os benefícios, ou 2.000 mais os benefícios, CLT aqui naquela época, e 5 mil para cada naquela época. A gente criou um negócio que dá 5 mil por mês, com tantas prospecções, com ticket médio, a gente padronizou tudo. Então vamos compartilhar isso com todo o Brasil, para quem quer sair do CLT, oportunidade barata, inicial, e começar a ter os seus 5 mil. Já muda a situação de muita gente, né? Essa história do Renato, eu acho que foi a primeira vez, Gil estava num período também de faturar muito por causa da pandemia. Muito. Mas foi a primeira tiragem anual. Ninguém tinha feito tiragem anual, ou seja, o cliente pagou para ter saquinho todos os meses do ano, né? E aí o nosso negócio não ia caindo a ficha de os franqueados estão levando nossa franquia a outro patamar, que não deixa só 5 mil por mês. Se você quiser deixar 7, deixa 8, deixa 10, deixa 20, e o cara fechou anual, né? Recebeu parcelado, se dividir por 12, o cara já está com muito mais do que 6 mil por mês. Exatamente. De um cliente, né? De um cliente, né? De um cliente. E aí, isso é muito bom para a gente, franqueador, né? Aceitar ideias, compartilhar ideias, estratégias com toda a rede. Gil na pandemia também, né? Faturando com as companhias telefônicas. Sim. Porque sim. Na pandemia era só padaria e internet em casa. Foi aí que a Premia Pão explodiu. A gente explodiu também nessa época. Muito bom. Porque fazer campanhas nacionais, com campanhas nacionais, a Oi, TIM, claro, era uma briga para botar a internet na casa das pessoas. Ninguém sabia quando ia terminar. E aí, quando terminou, você, vendeu um cliente anual. Na pandemia, pós-pandemia, após a segunda onda, a gente fez 2 convenções presenciais antes da pandemia. E você me ligou me convidando também para vir para cá. Primeira vez que eu vim para Recife. Foi a primeira vez que eu vim para Recife. E aí, na pandemia, a gente, não pode aglomerar, né? Somente depois da segunda onda, todo mundo ainda tinha medo. Aí a gente fez convenção online. Vamos fazer uma convenção online. Exato. Mas como já está aberto, vamos convidar 3, 4 franqueados aí que estão performando bem para vir para Recife. A gente convidou, o Renato veio aqui para Recife, a gente fez a primeira convenção online. Eu acho que no ano da segunda onda a gente aproveitou de fazer 3 convenções, né? Aproveitou. Fez 3 convenções no ano, convidando os franqueados para Recife para conhecer a nossa sede. Nosso modus operandi, a equipe de suporte por trás. Uma coisa você está no WhatsApp, né, no telefone, outra coisa você vê a pessoa ali real que está capacitada e o quanto ela trabalha por todos os franqueados. E, cara, nesses 7 anos aí de Premia Pão, o que é que você viu que mudou na franqueadora? Mudou bastante coisa, positivamente, mudou realmente a franquia, ela sempre foi algo inovador, mesmo já tendo
né? Publicidade de sacos de pão já existia há bastante tempo, mas estruturalmente, assim, ter uma empresa voltada para isso, porque uma coisa é você ter uma empresa com vários tipos de mídia, Sim. e outra coisa é você ter uma empresa só para saco de pão. Então isso se destaca, né? Porque você tem um foco naquilo ali só. Então me ajudou bastante. Vindo para cá, eu entendi todo o processo que vocês têm. Então aquilo ali me deu um gás maior também, porque eu sabia que aqui também tem uma equipe muito focada, muito focada. Então assim, aquilo ali me animou. Eu falei assim, pô, se eles estão aqui, eles não têm nem noção do que é lá na rua, como é que é todo o processo. Você também, você veio da rua, então você sabe, mas a maioria não sabia. Então, assim, eu falei, nossa, olha só, tudo que eu faço lá na padaria, nas ações, vem tudo daqui, né? De todo esse suporte que tem. Então, realmente, agregou bastante coisa a Premier Pão, mudou muito, tem uma filosofia sensacional. E, assim, cada ano que passa, realmente tá evoluindo positivamente. Não é à toa que eu tô há 7 anos, né? Então, se não tivesse evoluído, eu já não estaria aqui, né? Mas Cara, se você falando aí da história da evolução, mas se você hoje, 2025, né, pós-pandemia, 5 anos depois, enfim, fosse falar algo para o Renato lá de 2018, que tivesse na mesma situação, se compra ou não compra, saio da logística ou não saio, enfim, o que é que você falaria? Que recado você deixaria aí? então, é algo. Hoje, para mim, é algo assim. Eu não vivo sem isso mais. Eu não vivo mais. Então, se você realmente tem uma vontade, um sonho de empreender, sei que tem medo, você vai ter receio de tudo que você for ver, porque tem várias opções hoje no mercado. Mas eu te falo com toda certeza que vale muito a pena arriscar, vale muito a pena você conquistar os seus objetivos. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu tenho hoje de 7 anos atrás, eu não conquistei em 12 anos de CLT. E isso aqui não estou falando para poder agradar. Realmente é verdade. Sim. Então, não só como profissional, que eu nunca imaginei que ia ser um profissional de vendas, nunca imaginei que ia trabalhar com publicidade na minha vida. Então, fiquei com receio, é normal, mas assim, arrisquei e graças a Deus tive meus problemas de baixa, mas isso não foi algo que me deixou realmente falando assim, ó, não, isso aqui não serve para mim. Sim. Porque eu sabia que era algo comportamental, algo profissional, algo para evoluir, estudar. Sim. Então, hoje a gente tem essa facilidade, antigamente era mais receoso, né, mais difícil. Mas o que eu posso falar é que não desista dos seus sonhos, não desista do que você quer, porque realmente as coisas passam muito rápido. Então, não, vou deixar para fazer depois. Você não vai fazer. Então, Boa. faça quando você achar que tem que ser feito e vá a fundo e dê 100% de tudo que você for fazer. Boa, beleza. Isso tudo iria para o Renato. Por Renato. Para o Renato lá de trás. Renato. Tá. E nesses 7 anos, faz um review aí na tua cabeça se realmente foi a pandemia ou se foi aquele virada de chave lá atrás ou se depois da pandemia teve assim, qual foi um momento mais difícil? Foi esse mesmo do início? Foi pandemia? Qual foi o momento mais... Ó, a pandemia foi o segundo momento mais difícil, mas como eu já estava com a cabeça focada no que eu queria, porque isso tudo aconteceu antes da pandemia, Isso, né? ninguém sabia. Todo esse processo de eu estar enfraquecido mentalmente e eu não estava conseguindo performar do jeito que eu queria, então aquele gás foi acabando. Então, na pandemia, realmente eu já estava focado no que eu queria. Não, por incrível que pareça, não me abalou. Assim, lógico que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Sim. Mas não me abalou do jeito que me abalou quando eu quase larguei a franquia. E foi o momento mais difícil da minha vida. Então, esses 7 anos não foi nada de coisas boas, mas foi aprendizado. Eu aprendi muito com meus erros. Tento passar isso para os franqueados novos, que eu converso com eles hoje, me veem como espelho. Isso, para mim, assim, é gratificante, porque o cara que não tem experiência, nunca teve experiência com vendas, e hoje os franqueados falam assim, porra, eu te vejo como referência. Assim, é difícil de entender ainda, mas eu sei que eu tenho um papel muito importante
Eu sei que tudo que eu conquistei até hoje foi por meu esforço. Eu sei que vocês... eu falo sempre que a Premier Pão, ela me dá as pernas, mas quem anda somos nós, né? Então, o franqueado tem que andar. Então, naquele momento ali, realmente foi um momento muito difícil na minha vida, mas com o suporte, tendo o suporte, porque o suporte ele é essencial para tudo, né? Não só na nossa família, mas no trabalho. Então, aquilo ali para mim ali foi o momento de chave assim, ó, Renato, ou você faz o certo, ou você volta de novo no trilho, a andar no trilho, ou você vai sair daqui, você vai voltar a trabalhar. Tinha portas abertas em várias empresas, porque eu conhecia alguns clientes e eles gostavam de mim e tal, mas assim, nada que, pô, o Renato vai ficar desempregado, não vai fazer nada. Não, só que eu não ia fazer nada que eu não gostar. Eu ia fazer algo que eu não ia gostar. Sim. Então, assim, e aquele momento ali foi o mais difícil para mim. Então, eu não ter desistido, Deus me ajudou muito nessa questão, minha família me ajudou muito, e eu não ter desistido, eu não ia passar por tudo isso que eu passei até hoje, Sim. e ser grato por tudo, né? Então, Sim. esse é o que eu posso dizer. Nesses 7 anos, cara, eu acho que a gente, graças a Deus, graças a você, graças à rede e o suporte, a gente vem construindo cada vez mais franqueados de sucesso, né? Muitos. Além do Gil, a Tamires, o Thiago, o Matheus, o Gustavo, a galera que está rampando bem, que está se dedicando ao negócio. Muito mais do que R$ 5.000 por mês. Não, E absurdo. qual foi aí o melhor prêmio que você já recebeu? Nesses 7 anos, físico ou... Você foi premiado pela Premier Pão várias vezes. Sim, sim. Premiação mesmo. Sim. Olha, eu digo que foi assim, o meu maior prêmio na Premier Pão foi você ter me chamado para vir para cá, depois de eu ter passado por tudo isso, não ter desistido. Então, para mim ali, realmente, falei assim, eu conquistei, eu consegui. Desculpa, estou emocionado, mas você lembrar de tudo e assim, é emoção de felicidade, porque eu conquistei aquilo ali. Então, eu fiz por onde. Então, quando eu vejo, quando vocês me chamaram para, Renato, eu quero que você venha para cá, porque você realmente está performando muito e você está sendo referência. Então, aquilo ali já foi um prêmio absurdo para mim. Porque, assim, eu só estava no foco de trabalho, 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 trabalho. Só que você trabalhando, você performando, você vai tendo, né, se destacando. Então, aquilo ali para mim foi o meu maior prêmio. Realmente, assim, a Premier Pão, a rede, a franquia Premier Pão, enxergar o franqueado como, né, como destaque e realmente ter esse prêmio foi para mim foi assim Bacana, a não? virada. Não foi nem os prêmios físicos que você recebeu, Não, mas foi o exato. convite. Não, Porque assim, o convite foi porque você se destacou. Se você não tivesse destacado, você ia ser mais um. Não, isso é legal, cara, isso é legal. Nos 7 anos, e aí, a gente hoje está vivendo uma insegurança política muito grande, né? Sim. No Brasil. Mas, se a gente for ver de 7 anos atrás, a gente viveu outras inseguranças políticas também. Sim, sim. Né? A gente não tem como dizer porque a insegurança política é de época e quem está vivendo aquela época, não. Então vai ter peso para cada pessoa que está vivendo por ali. Mas você sente isso no Brasil, já que você faz tiragens nacionais, conversas com grandes clientes que têm empresas do norte ao sul do Brasil. Como é que você fez, se sente isso e como é que você fez para superar isso aí, para continuar vendendo para essas empresas? Exatamente. Cada ano que passa, realmente, a questão política e econômica do nosso país realmente está sendo muito afetada. Lógico que realmente as empresas, tem muitas empresas que realmente quebraram e vieram outras. A gente acompanha, né? Exato. Um veículo de mídia visitou há 5 anos atrás. Isso aí, exatamente. Só que realmente a questão da publicidade em si, ela vai evoluindo cada vez mais. Então essas empresas, elas da pandemia para cá, realmente, elas mudaram muito estrategicamente. E não é um mar de rosas. Realmente, agora elas estão pesquisando real
o que você vai investir. Só que quando eles enxergam a publicidade offline, ela nunca vai acabar. Ela nunca vai acabar. O online, a gente nunca vai bater de frente com o online. Só que o offline, ele tem uma parcela muito grande de investimento. E isso eu falo para todos os clientes, tanto os médios quanto os grandes. Eles sabem que o offline hoje, ele não é algo que você está fazendo para poder só investir, algo para jogar dinheiro no lixo. Não, realmente impacta. Não é à toa que a gente tem mais de 45 milhões de saquinhos produzidos. Não, acho Então, assim, esse ano, eu só conto de janeiro para cá. De janeiro para cá, a gente já fez, se eu não me engano, quase umas 20 campanhas de mídia offline de clientes grandes. grande, pô. Já a última tiragem agora foi 720 mil saquinhos. Exatamente. Só você olhar no nosso Instagram lá que vocês vão ver as marcas que a gente trabalha. E acabou de sair mais uma grande nacional também, que vai abrir a IPO e que acabou de investir na publicidade de saquinho de pão. Graças ao trabalho de vocês, né? Também a marca. E, cara, uma coisa que eu queria confessar para você, eu acho que eu nunca disse isso para você. E não acho que nem para o público. Nas vendas, né, a gente tem muito do comportamento humano. Né? Nas aulas que eu dou, nos cursos que eu faço, a gente fala muito dos perfis comportamentais. Né? Sim. Você tem lá o comunicador, né, que mexe muito as mãos, que se comunica, que tem fácil comunicação. Você tem um executor que quer tudo para ontem, quer tudo rápido. Você tem um analítico que faz tudo cálculo. Tudo tem que fazer sentido, tudo tem que se encaixar. E o planejador, que é o cara calmo, que se ele entender tudo certinho no tempo dele, ele vai comprar. A gente tem esses 4, né, perfis comportamentais, a gente utiliza muito nas vendas, nos nossos treinamentos, eu utilizo em mentorias. E eu vou falar um pouco de mim. Sim. Eu sempre fui, acho que em 2016, 2017, eu sempre fui um cara de comunicador muito alto. E nesses testes de avaliação comportamental, o extremamente alto ele é perigoso, o extremamente baixo ele é perigoso. Você tem que estar ali, né? Faz um teste depois, faz de novo, para saber o que o ambiente está exigindo de você naquele momento. E eu tinha um comunicador muito alto, né? Onde eu persuadia muito bem, mas se eu quisesse manipular, eu também manipulava. Onde o extremamente alto você é dissimulado e procrastinador. É só o que não presta. Exato. E eu lembro que quando eu comecei naquele entusiasmo, né, eu aprendi a ser analítico porque eu queria olhar a planilha que Rafa fazia, então eu precisei entender, eu aumentei meu analítico e comecei a treinar, a baixar o meu comunicador. Sim. Né, para me comunicar até melhor com a turma, saber ser camaleão, enfim. E aí, quando o Renato, eu liguei para aquela sexta-feira para o Renato procrastinava muito. Sim. Né? Ele procrastinava muito, dizia uma coisa, fazia outra, até sumir. E ele continuar, você continuar numa micro franquia que você pagou quanto? Na época foi 12 mil. 12 mil. Você pagou 12 mil reais lá em 2018, uma micro franquia. Era bastante dinheiro na época. Era bastante dinheiro na época. E você continuar, depois de um mês sumir, sem querer falar com ninguém. E me ajudou bastante. Me ajudou bastante porque eu vi muita similaridade entre a gente. Esse cara, o cara procrastinou, o cara disse, eu não quero nem falar, vou deixar para depois, vou deixar para depois, vou deixar para depois, e não falava, não se comunicava, não, vou naquele cliente amanhã, não, vou depois, e o dinheiro não entrava. Exatamente. E me ajudou bastante porque eu vi um cara semelhante, mudando o comportamento, porque eu consegui gerar um estímulo, sim. Mas também com a tua mudança de comportamento, mostrou que, meu irmão, se a gente controlar o comunicador, a gente deixar de procrastinar e fizer o negócio certo, a gente dá certo. Dá certo. Então, até falar aqui em público agora que assistir esse vídeo do mundo inteiro, vai saber da minha gratidão com você que me ajudou esse lado comunicador, esse lado que o cara diminui, se controla, que os resultados vêm, né? Já passei por isso, eu passei por isso, o cara tá passando por isso e olha o cara me ensinando. Exato. Né? Olha alguém que tá me ensinando. Muitas vezes, cara, a gente nunca teve ego, né? Eu acho que a gente sempre trabalhou muito na horizontalidade, eu e Rafa, olhar para o ser humano de igual para igual. Não é só porque a gente é franqueador, ele é franqueado, não, é empresário e empresário, todo mundo com o mesmo objetivo. E você me ajudou muito com os teus resultados, mostrando que se mudar, o negócio avança. Avança. E eu mudei também.
Que bom. E eu mudei também, vinha melhorando o meu executor, né? Todos os outros comportamentos do DISC, dos perfis comportamentais, equilibrando. Grande parte hoje, se eu dou aula, se eu dou mentoria, se eu monetizo em cima disso, né? Se as pessoas me chamam para fazer palestra e tudo, foi porque naquela época você me ajudou a ser o que sou hoje também. Gratidão. Obrigado. Pelo seu comportamento, que muitas vezes a gente não sabe o que muda no próximo. A gente só serve Exatamente. e não sabe o que muda no próximo. Eu acho que a gente precisa ser mais grato. Falta muita gratidão no mundo. Ser mais grato para mostrar que o outro está no caminho. Porque se eu não tivesse esse feedback, né? Ou se você não tivesse esse feedback, talvez um dia você pegue e desista. Esse cara não desista, continua. Eu digo para você hoje, não desista, continua, que você mudou a vida do franqueador que você comprou a franquia. Mas não só dos teus clientes que você se conecta, dos franqueados que você se relaciona, o quanto 2 minutos, 3 minutos, ou um resultado pode fazer. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Né? Muita diferença. Faz muita diferença. O que é que você quer deixar agora, não para o Renato de antigamente, mas para o telespectador que está assistindo esse vídeo, de Renato, quase um master franqueado aí, né? Só falta o título, na verdade, porque já se comporta como um. Já veste a camisa de fato. E daqui a pouco vai fazer um pós-venda, inclusive terminar aqui, vai fazer o pós-venda. Exatamente. O que é que você fala aí para o cara que está assistindo a gente? Primeiro, eu quero agradecer a você, a toda a equipe, a meu suporte, a Diana, Gil, que eu aprendo muito com ele todo dia. Quero dizer que seus sonhos são insubstituíveis. Então, se você sonha em crescer, se você sonha profissionalmente, ter uma família, ser estruturado, não digo só na publicidade, não digo só em vendas, não digo comprar franquias, digo em tudo. Se você tiver um sonho, realmente você vá a fundo nele, você vá lá e lute, batalhe, porque nada cai do céu, não é receita de bolo, né? Se fosse uma receita de bolo, na ligação você, Renato, faz desse jeito aqui que vai dar certo. Não, eu tinha que realmente colocar a cara lá. Então, valeu muito a pena tudo que eu fiz até hoje. E o que eu posso dizer é que realmente o que você sonha, você vá atrás, lute, conquiste, acorde cedo e vá para a batalha, porque vale muito a pena. Hoje eu sou reconhecido através do meu esforço de trabalho, né? Então, não é porque é amigo, porque o Renato é legal. Não, porque o Renato realmente se destaca profissionalmente, faz o que tem que ser feito. Os resultados dele. Exatamente. Então, assim, e ter desejo, né? Se você gosta daquilo ali, você vá a fundo, porque realmente a melhor coisa que tem é você gostar do que faz. E eu amo o que eu faço, amo a Premier Pão. O que eu sou hoje, eu devo tudo a Premier Pão, a todo o suporte, a você, ao Rafa. Então, assim, sou grato por tudo e que venha por muitos e muitos anos ainda aqui na Premier Pão. Que legal, cara. Eu gostei da analogia que o Renato utilizou, que é a franquia, ela dá as pernas. E as pernas, as melhores pernas possíveis, a estrutura, quando você veio, quando você viu. Mas quem vai caminhar é o franqueado, né? É sempre um trabalho em conjunto, em parceria. Ninguém vive sem o outro. Franqueado não vive sem franqueadora, franqueadora não vive sem franqueado. Eu acho que esse é o segredo do sucesso, né? Por mais que a gente já tenha um modelo, botar em prática o modelo, tem uma pitada de franqueado ali, né? O Renato pegou o modelo da Premier Pão e deu a pitada Renato no modelo. E isso é muito bom, né? A franqueadora, ela dá essa opção pro franqueado, né? Porque a gente vai evoluindo, né? Isso. Todos os franqueados sempre estão fazendo alguma coisa diferente, inovando, e vocês têm essa abertura, né, de poder deixar isso acontecer e realmente replicar para os outros. Isso é muito bom também. Que legal, cara. Renatão, meu irmão, obrigado. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Espero que tenha transformado você em alguma palavra, em algum momento, né? É um vídeo mais de história, né? Que as histórias conectam. Eu acho que é importante para o nosso aprendizado também. E, Renatão, meu irmão, obrigado por esse momento. Mais um momento especial na nossa vida. Obrigado. E vamos embora que tem convenção no final do ano. Isso aí. Vai ganhar mais um prêmio lá? Com certeza. Valeu, turma. Abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.